Bom dia, hoje dia 27 de agosto de 2020, quinta-feira. Caminhamos a passos largos para o fim do mês. Setembro já dá os seus sinais por aí. Meus amigos, quero lembrá-los que por R$10 mensais é possível se tornar membro do Brasil Paralelo. Você pode se tornar membro patriota do Brasil Paralelo por apenas R$10 mensais. E aí você tem acesso ao conteúdo exclusivo da Brasil Paralelo, ou seja, os melhores documentários produzidos nesse país desde 2016. Se você se tornar membro do Brasil Paralelo por este link que está aqui, você está vendo no vídeo agora, a forma de acessar o link da Brasil Paralelo pelo canal Professor Belay. Pois bem, clicando neste link e se tornando membro do Brasil Paralelo por este link, você estará também contribuindo para o canal Professor Belay. Meus amigos, coisas misteriosas vêm acontecendo na geopolítica desde terça-feira. Coisas misteriosas envolvendo Estados Unidos e China. Eu disse na terça-feira no canal Brasil Agora que um acordo inédito estava para ser assinado entre China e Estados Unidos. A China, na terça-feira, pediu aos Estados Unidos para voltarem à mesa de negociação, para restabelecerem acordos que ficaram pendentes desde o início da pandemia. Quer dizer, a China, para poder comprar produtos alimentícios americanos, está se dobrando às exigências de Donald Trump, aquelas que foram colocadas no ano passado, desde que os Estados Unidos baixaram restrições aos produtos chineses no mercado americano. Baixaram tarifações pesadas sobre os produtos chineses. Bem, quem tem acompanhado o Brasil Agora sabe exatamente do que eu estou falando. Aliás, deixo a dica, se você não conhece o Brasil Agora, o canal Brasil Agora, veja os 2 últimos vídeos em que eu falo exatamente desse problema com Dona Lucimar Neiver aqui nessa bancada. Bem, acontece que de terça-feira para cá muita coisa mudou, porque os Estados Unidos disseram que para voltar à mesa de negociações, a China precisava cumprir certas regras. E naquele mesmo dia, ou melhor, na quarta-feira, ontem, os Estados Unidos já colocaram sanções sobre 20 empresas chinesas e também sobre 20 autoridades chinesas que participaram da construção de ilhas artificiais no mar meridional da China. Os Estados Unidos querem enquadrar essas empresas e essas autoridades chinesas por uso ilegal do mar meridional para a formação de bases militares, para, evidentemente, intimidar os vizinhos da região. Bem, mas outras cocitas más também aconteceram, como, por exemplo, o diretor executivo da TikTok anunciou ontem a sua demissão, enquanto a plataforma encontra-se sob pressão da administração de Donald Trump. Mais tarde, ontem mesmo, o RT News disse que Pequim havia lançado 2 mísseis balísticos chamados assassinos de porta-aviões no mar meridional da China, após a incursão de um drone americano na região. Agora, de todas essas notícias estranhas depois de terça-feira, a mais interessante fala sobre uma base militar chinesa na Argentina, ou melhor, no fim do mundo. Vocês estão vendo aqui uma imagem do fim do mundo. Trata-se da região da Bajada del Agrio. Vamos aumentar um pouco aqui a nossa visão.
Vocês estão vendo, portanto, aqui o sul da Argentina, a região considerada o fim do mundo. Pois bem, nesta região, exatamente nesta região, a China tem uma base de 2 quilômetros quadrados, cercada por uma cerca de arame farpado de 2,5 metros de altura e contém no seu interior uma antena equivalente a 16 andares de altura. Uma antena misteriosa também. Nesta base chinesa na Argentina, argentino não entra. A China conseguiu esta base em 2015, no governo de Cristina Kirchner. O parlamento argentino aprovou e de lá para cá a China apropriou-se de uma parte de terras argentinas, construiu a tal base e lá ninguém entra. Pois bem, esta base manteve-se em sigilo ou segredo e ninguém nunca pôde reivindicar as negociações, ou melhor, fazer vistas às negociações de 2015, porque tratava-se de algo aprovado pelo Congresso argentino e também algo, digamos assim, proibido, um assunto, um tema proibido à grande mídia, sempre, claro, muito dócil aos interesses dos governantes de ocasião, na Argentina principalmente. Bem, acontece que de terça-feira para cá, até mesmo a questão da misteriosa base chinesa na Argentina veio à tona. O Infobae, hoje, em matéria de hoje, 27/8, trouxe a seguinte matéria. Vocês já estão vendo aqui as fotos da base com sua misteriosa antena no centro. A matéria que o Infobae traz é a seguinte: o mistério e o sigilo continuam em torno da Estação Espacial Extrema, base da Administração Espacial Nacional Chinesa, localizada ao norte de Barrada del Agrio, na província argentina de Neuquén, e que o regime chinês administra como parte de seu território. Desta vez foi o jornal britânico Daily Express o encarregado de fazer soar o alarme. É para fins civis, como afirma Pequim, ou está mesmo a ocultar uma instalação militar do gigante asiático da América do Sul? A matéria é longa, mas acaba concluindo pelo óbvio. Trata-se de uma base de espionagem. Autoridades americanas, como por exemplo o chefe do Comando Sul do Pentágono, Craig Fowler, garantiu que um dos objetivos da base chinesa é monitorar e potencialmente direcionar as atividades espaciais dos Estados Unidos e seus aliados. Em outras palavras, Craig Fowler está dizendo que esta base tem escutas entre aspas, de satélites americanos. É uma base que, com sua tecnologia, sua gigantesca antena, pode interceptar os satélites americanos, ou pelo menos saber o que eles fazem. Assim como uma espionagem também às telecomunicações no Cone Sul. Algo estranho, porque primeiro viola a soberania argentina, um problema que deve ser tratado na lei, nos tribunais, envolvendo a comunista Cristina Kirchner e todo o seu antigo gabinete. Eles simplesmente deram para a China uma parte da Argentina. E lá realmente ninguém entra. São 30 militares que vivem na base. A base foi desenvolvida pelo Exército Popular da China. É um projeto do Exército Popular e lá na base vivem 30 militares. Pois bem, esse problema vem à tona justamente depois que Donald Trump exigiu certas garantias de que a China haverá de se enquadrar
dentro, digamos assim, dos parâmetros legais das relações entre países. Mais coisas estão por vir após este acordo. A China deve, portanto, obedecer esses pedidos americanos porque tem necessidade urgente, urgentíssima de alimentos norte-americanos. Ontem a informação do canal Rural Business diz que a safra brasileira desse ano já está toda vendida. Portanto, a China precisa mais do que nunca estabelecer bons laços com os Estados Unidos, já que não pode contar com a safra brasileira. E detalhe, eu tenho alertado também sobre isso. A China está com a sua safra de arroz comprometida. Fortes enchentes abalaram a produtividade chinesa dos produtos agrícolas. E isso é desesperador para um país com 1 bilhão e 300 milhões de bocas para alimentar. O grande temor do Partido Comunista Chinês é a fome, porque a fome leva a uma ira cega, que pode sim muito bem derrubar o Partido Comunista Chinês. Daí, razão mais do que suficiente para a China, pelo menos fingir que se enquadrará dentro das regras das relações comerciais internacionais. Vamos esperar para ver. Pode ser que novidades na geopolítica aconteçam num ritmo mais acelerado. No momento é saber como desmanchar o tal acordo entre China e Argentina. Não é possível que a China se coloque aqui no sul do continente como uma escuta para saber o que falamos, o que fazemos, mas também para saber o que os satélites estão fazendo. Não é possível, porque a China tem um propósito, que é de dominar todo o continente e implantar aqui a terrível mão de ferro que pratica lá, em suas próprias terras. E isso não pode ser aceito. Muito bem, meus amigos, outra notícia importante do dia mostra que a tensão entre a Turquia e a Grécia aumentou. Os dois países começaram a fazer exercícios militares no Mediterrâneo, o que realmente não é nada bom. A Turquia anunciou nesta semana que encontrou uma grande bacia de gás no Mar Negro e agora teme que a Grécia possa fazer algum obstáculo à sua comercialização desse futuro gás. Portanto, fez novas ameaças à Grécia e a Grécia respondeu à altura, começou a fazer exercícios militares no Mediterrâneo. Esse é um foco de tensão que deve ser visto com muito cuidado. E para finalizar, a Turquia também preocupa e muito a Israel no momento. A última notícia que causa tensão entre os dois países diz que a Turquia deu passaportes oficiais a membros do Hamas. Esta matéria saiu no Jerusalém Post ontem e diz que a Turquia deu passaportes para 1 dúzia de membros do Hamas em Istambul. Disse um diplomata israelense na quarta-feira, descrevendo a medida como muito hostil e que seu governo levantaria com as autoridades, que o governo israelense deve tratar com as autoridades turcas. Ele falou isso dias após o presidente da Turquia encontrar-se com líderes do Hamas em uma visita que fizeram a Istambul. Pois bem, os dois países tiveram uma dura desavença, Israel e Turquia, nos últimos anos, apesar de fortes laços comerciais. Houve expulsão de embaixadores em 2018 e o presidente Erdogan condenou repetidamente a ocupação israelense na Cisjordânia e o tratamento dispensado aos palestinos. Bem, esses passaportes dados às autoridades do Hamas
É perigoso porque tem agora esses mesmos um livre trânsito, um trânsito diplomático. Justamente agora que Israel está de boa com parte do mundo árabe. E justamente agora que Israel afirmou com todas as letras que não quer saber de ocupar a Cisjordânia. Pois é, mas a Turquia aproveitou o momento para colocar mais pimenta no vatapá. Eles não estão satisfeitos com a amizade e os laços que se formarão daqui para frente entre Israel e Emirados Árabes, porque este acordo certamente levará a outros acordos com países árabes que também se sentem ameaçados pela Turquia. A cada dia que passa, aumenta um pouco a temperatura na região. Hoje à noite estaremos no canal Brasil Agora, não perca, um canal onde a notícia é dada com uma certa descontração, você certamente gostará. Espero vocês lá. E não se esqueça, deixem o seu like e compartilhem os nossos vídeos. E se você é inscrito nesse canal, verifique se a sua inscrição ainda existe, porque pode ser que você não esteja mais inscrito, apesar de ter se inscrito aqui no canal. São coisas que acontecem, misteriosas, como a base chinesa no fim do mundo. Até depois.